Atividade 2. Verifique se cada afirmativa é verdadeira ou falsa. Beleza? Alternativa A. Todos os triângulos retângulos são congruentes. Pessoal, para dois triângulos serem congruentes, tá? Os ângulos correspondentes são iguais e os lados correspondentes são iguais. Então, os triângulos precisam ser idênticos. Percebam que nesse exemplo eu fiz dois triângulos retângulos. Percebam que esse ângulo é 90 e esse ângulo aqui também é 90. A altura de ambos possuem a mesma medida, só que o segundo cateto e a hipotenusa são diferentes. Os lados não são correspondentes, não são iguais. Percebam que o meu primeiro triângulo, a área dele é menor do que a área desse segundo triângulo. Esse cara aqui é maior do que esse. Eu não tenho duas figuras iguais, duas figuras congruentes. Então a afirmação A diz que todo triângulo retângulo, ele é congruente. Eles são congruentes e não são. Todos não, tá? Então a alternativa A é falsa. Beleza? Vamos à alternativa B, a opção B. Dois triângulos congruentes possuem ângulos correspondentes com a mesma medida? Perfeito. Se eles são congruentes, ângulos correspondentes com a mesma medida e lados correspondentes com a mesma medida. Então, a alternativa B, verdadeira, correta. Tá? A alternativa B, correta. Vamos agora à alternativa C. Alternativa C. Atenção à leitura. Todos os triângulos equiláteros são congruentes. Pessoal, triângulo equilátero é aquele triângulo que possui os três ângulos iguais e medindo 60 graus e os três lados também iguais. Mas agora percebam que eu posso ter um triângulo equilátero desse tamanho, os três ângulos medem 60, tudo bem, são iguais, né? Só que eu posso ter um segundo triângulo equilátero, maior. Os ângulos continuam medindo 60 graus, tá? São correspondentes, são iguais, só que os lados correspondentes não são iguais. Esse lado é nitidamente maior do que esse. Esse é maior do que esse e esse é maior do que esse. Então, todos os triângulos equiláteros, eles não são congruentes. Alguns serão, outros não. Então, a alternativa C é falso. Vamos agora à alternativa D. Atenção à leitura. A razão entre a medida dos perímetros de dois triângulos congruentes é 1. Poxa, pessoal, é sim. É sempre igual a 1. Por quê? Voltando lá na atividade 1, os dois perímetros dos dois triângulos congruentes, eles tiveram a mesma medida, porque os lados são iguais. Correto? Então, quando eu divido, lá no caso 1, o perímetro, se eu não me engano, deu 96 centímetros. Quando eu divido o primeiro perímetro da figura 1, 96 centímetros, pelo perímetro da figura 2, que também deu 96 centímetros, eu tenho como razão, como divisão, uma unidade. Tá, gente? Então, se dois triângulos congruentes têm os lados iguais, os triângulos são iguais, são idênticos, quando eu somo os três lados de um triângulo, nesse caso do 96, quando eu somar
os três lados, quando eu encontrar o perímetro do segundo triângulo, teremos também a mesma medida. Então, quando eu dividir uma medida pela outra, sempre nós teremos a razão unitária. Sempre será igual a 1. Tá, gente? Então, se eu tenho dois triângulos congruentes, a razão entre os perímetros sempre será igual a 1. Beleza? Então, letra D, verdadeiro. Tá? Vamos agora à questão 3. Vem com o professor. Pessoal, a questão 3, tá? Vai abordar algumas características, sobre os quadriláteros. E nesse caso, sobre um paralelogramo. Acompanhe a leitura da questão. Determine a medida de cada ângulo interno do paralelogramo. Pessoal, foi dado esse quadrilátero, conhecido como paralelogramo. Quais são as características de todo e qualquer paralelogramo? Pessoal, eles terão lados opostos iguais e paralelos. Percebam que AB é paralelo a DC e possui a mesma medida, e AD é paralelo a BC e também possuem a mesma medida. Portanto, segunda condição muito importante, os ângulos opostos são iguais. B é igual a D e A é igual a C. Terceira e última especificidade, muito importante, os ângulos consecutivos, um do ladinho do outro, eles são suplementares. Isso quer dizer que A mais B é igual a 180, B mais C a mesma coisa e C mais D a mesma coisa. Beleza? Então a pergunta é: encontre os três ângulos internos desse nosso paralelogramo. Pessoal, se eu sei que os ângulos opostos são iguais, eu sei que o D mede quanto? 53 graus. Molezinha. Eu também sei, o professor acabou de revisar, de relembrar, que os ângulos consecutivos, um ao lado do outro, eles são suplementares. Professor, o que seria dois ângulos suplementares? São ângulos que, somados, o resultado é igual a 180 graus. Então, percebam que 53 mais o meu ângulo C aqui, eu vou ter como resposta 180 graus. Molezinha. Então, o valor do meu ângulo C será 180 graus menos 53 graus, que é igual a 127 graus. Então, esse ângulo C, ele mede 127 graus. Professor, ficou fácil. Como o ângulo A é oposto ao ângulo C, de acordo com a definição já sabida, o valor dele também é igual a 127 graus. Perfeito. O ângulo A é igual a 127 graus. Então, nós temos dois ângulos opostos e agudos, medindo menos de 90, valendo 53, e dois ângulos obtusos, maiores que 90, medindo quanto? 127 graus. Molezinha, questão 3. Certo, pessoal? Agora vamos à quarta e última questão. Vem com o professor.